Olá investidores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu estarei trazendo aqui para o canal um vídeo muito aguardado. Estarei investindo na prática R$10.000 aqui com vocês e mostrando quais são os ativos que eu escolhi e alguns eu estarei até ilustrando o porquê estou investindo nessas empresas. A propósito, isso não é uma recomendação de investimento, que fique claro. E outra, eu também não estarei montando uma carteira de investimento do zero. Eu já tenho um portfólio, né? E esse aporte é mais um aporte de manutenção. Deixei aqui a ferramenta do Investidor 10 aberta, até para que eu possa ilustrar para vocês. E o primeiro ativo que nós vamos investir é a Vivo, ou a Telefônica Brasil. Vou dar um zoom aqui para vocês olharem um pouco melhor, né? E assim, essa empresa ela já participa do meu portfólio, né? E desses R$10.000 eu estaria investindo 10% nessa empresa, ou seja, R$1.000, que vou abrir aqui a boleta, são aproximadamente 38 ações. Vou encaminhar aqui a ordem para o mercado e foi executada. Pronto, acabei de comprar 38 ações da Vivo, que ficam ali próximo dos R$1.000. Essa empresa tem uma distribuição muito interessante de dividendos e para mim foi uma estratégia para diversificar o meu patrimônio. Investir um pouquinho nas telecomunicações, claro que é uma posição menor do que as outras, né? Mas de toda forma, é uma empresa que distribui bastante dividendos. E pessoal, a próxima empresa que eu estarei fazendo investimentos será na empresa Petrobras, no código PETR4. Abrir aqui para vocês, né? A Petrobras, para quem acompanha o meu Instagram, as minhas redes sociais, eu já venho investindo há muito tempo. Foi uma das empresas que mais colocou dinheiro no meu bolso no ano de 2022. Pagou um absurdo de dividendos. E obviamente não é somente por esse motivo que eu estarei investindo, mas sim porque no momento ela se encontra num patamar de preço interessante. E a minha ideia, de fato, é investir R$1.000 nesse ativo, né? Então, pelas minhas contas aqui vão dar mais ou menos 30 papéis. Vou abrir aqui novamente Home Broker, colocar a quantidade de papéis desejados e encaminhar a ordem de compra para o mercado. E é isso, a ordem de compra foi executada. Essa empresa, ela vem fazendo parte do meu portfólio desde sempre. E sempre que ela se encontra em um patamar de preço um pouquinho mais aceitável, eu vou lá e não só reduz o meu preço médio, como também aumenta a quantidade de ações que eu estou segurando. E a próxima empresa que eu estarei fazendo investimentos será na empresa JHSF3, né? Essa empresa eu vou estar adicionando ao meu portfólio, uma vez que está dentro da estratégia de investimento diversificar um pouquinho o meu patrimônio e também é um ativo que eu acho interessante por algumas métricas que vem trazendo aí recentemente. Olha esse PL, 3,28, é um PL muito interessante para um ativo que está focado ali, né, num público de alta renda e sem falar que tem muito potencial de crescimento. E o preço, R$ 5,18. Então eu vou abrir aqui a boleta, vou colocar 200 ações, porque eu não quero passar de R$1.000, mas eu também não vou ficar com o número quebrado na minha carteira. E vou lançar aqui a ordem de compra. Pronto, foi executada. Eu acabei de colocar esse ativo no meu portfólio. E assim, o dividend yield também é um dividendo minimamente atrativo, né? Próximo ali dos seus 8%, que é um número que eu levo mais ou menos como um número aceitável, não é muito baixo, não é muito alto, mas tá aí, mais uma empresa para diversificar o meu portfólio. E a próxima empresa que eu estarei investindo será a Caixa Seguradora, CXSE3. Eu acredito que esse ativo está num valor muito interessante, é difícil achar ele abaixo dos R$14, né? O PL está um pouquinho esticado, ou seja, 10 vezes, né? Porém, o dividend yield desse ativo também está atrativo, acima de 8%. Talvez não seja um dividend yield tão saudável assim, né? Ele pode sofrer uma retração aí nos próximos meses, mas como eu já tenho esse ativo na minha carteira, eu estarei aumentando a minha posição. E no momento, eu quero colocar apenas R$1.000 nesse ativo. Como a cotação está R$13, eu vou lançar aqui uma ordem de compra com 70 ações, né, para dar uma arredondada, e pronto, foi executado. Esse ativo foi adicionado à minha carteira agora
e eu já estou aguardando os dividendos, pois é um ativo que tem uma data com muito extensa, dá tempo de você se posicionar tranquilamente, né? E os dividendos que eu venho recebendo nesse ativo, eu venho reduzindo muito o meu preço médio, que hoje em dia está próximo dos R$12. Agora eu estarei fazendo aportes um pouquinho maiores, né? Porque são outras posições que eu tenho participações um pouquinho maiores na minha carteira e eu quero dar uma alavancada na operação. Nós vamos começar agora com a BB Seguridade, que é um ativo muito interessante que eu já venho segurando há muitos anos na minha carteira, né? E está num precinho interessante também, apesar que o PL está na casa de 7 vezes, quase 8, ou seja, é um ativo ali que está próximo do seu preço justo, digamos assim. Pessoal, agora eu já gastei na minha carteira mais ou menos R$4.000, né? E eu vou dividir os R$6.000 restantes em 2 aportes um pouquinho maiores. O primeiro vai ser na BB Seguridade, com o código BBSE3, né? Abrindo aqui esse ativo, a gente consegue verificar o seguinte, que tá num precinho atrativo, uma vez que há um pouco tempo atrás estava custando R$42, né? Nós estamos com PL na casa de quase 8 vezes e um dividend yield na casa de quase 11 vezes. Seguindo as minhas análises, para mim é um preço que eu sinto confortável de estar pagando. E hoje eu vou investir R$3.000 nesse ativo, né? Vou abrir aqui a boleta, vou lançar a quantidade de 90 ações para chegar próximo aí do valor que eu quero gastar. E pronto, ordem encaminhada, executada e agora tenho mais 90 ações da BB Seguridade na minha carteira. E para fechar com chave de ouro, a última empresa do portfólio que eu vejo que está num preço atrativo para se investir é a Vale, no código VALE3. Essa empresa, pessoal, está custando seus R$53, com PL na casa de 8/9, né? Um PL interessante para esse segmento. E o minério de ferro ultimamente está tendo algumas variações significativas no seu preço. O dividend yield está um dividendo um pouquinho aceitável, né? Digamos assim, a Vale sempre traz dividendos um pouco maiores do que o esperado. E para finalizar, o valor de R$10.000 investidos, eu estaria investindo R$3.000 nessa empresa. Vamos lá, vou abrir aqui a boleta, colocar o código do ativo. Eu vou estar comprando aí 50 ações para contemplar o valor de R$3.000 aproximadamente. E pronto, ordem encaminhada para o mercado. E foi executada. E pessoal, olha, só para não quebrar a credibilidade do vídeo, tudo bem? Eu comprei esses ativos no dia de hoje, ou seja, no dia 1º de janeiro de 2025. E assim, não tive tempo de gravar, né? Porque eu comprei, como vocês podem ver, um pouco antes de ir para o serviço. E assim, eu só estou fazendo uma ilustração aqui de estar fazendo essa compra dos ativos, né? Infelizmente ainda não tem o aplicativo do Home Broker no Apple Watch, mas assim, somente para dar uma dinamizada no vídeo, tá? Não vem falar que o conteúdo é fake não, porque todas as ações de fato foram compradas. Beleza? Tranquilo? Então é isso, pessoal. Olha, eu acabei de comprar aqui com vocês R$10.000 em ações e eu estou pretendendo fazer um próximo vídeo investindo um valor um pouquinho maior. Então, se você quiser saber, já se inscreve aqui nesse canal, porque assim, óbvio que o conteúdo aqui não é de ostentação e etc. Mas quem está acompanhando esse canal tem visto toda a evolução que eu venho passando, né, através dos anos e como a qualidade de vida de nós que somos investidores tende a melhorar conforme o tempo passa, porque investir é nada mais, nada menos do que você poupar tempo de trabalho acumulado. Ou seja, aquela ideia de você viver dos seus dividendos lá no futuro, ela só pode ser viabilizada quando você se esforça agora para isso. Então, se você tem a vontade de algum dia melhorar sua qualidade de vida, você ter acesso a coisas que são melhores, digamos assim, né? Ou até mesmo simplesmente descansar mais, por mais que isso possa parecer muito contraditório, você de fato precisa começar. Eu tenho vídeos nesse canal aqui investindo literalmente R$10, R$20 que seja, entendeu? E conforme esse tempo foi passando, hoje com quase 7 anos para 8 anos como investidor, as coisas melhoraram um pouquinho e os aportes na carteira também melhoraram significativamente. Então assim, não tire somente este vídeo por base, né? Eu sugiro que você dê uma olhada em conteúdos um pouquinho mais antigos.
Como o nome já fica claro aqui nesse canal, é investidor estrangeiro, né? Eu já venho passando aí por uma série de imigrações no passado e a ideia é sempre usufruir do poder de uma moeda forte, né? Para fazer o meu famoso pé de meia lá no Brasil para o dia que eu precisar, e com certeza eu vou precisar, né? Ter uma qualidade de vida um pouquinho melhor. Tudo isso às custas do meu próprio trabalho, que isso fique muito claro.